Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Paloma Alves Pinheiro e hoje eu vou falar sobre a área profissional. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda e hoje eu vou falar sobre o chat GPT nas empresas. Eu vou falar sobre como usar a IA no dia a dia corporativo sem comprometer dados e produtividade. Hoje eu vou mostrar algumas dicas para que os líderes, os empresários, possam utilizar a inteligência artificial, o ChatGPT, da forma correta para não comprometer a produtividade da equipe, os dados das empresas e assim ter um dia mais produtivo. E a primeira dica é evitar inserir dados confidenciais em plataformas públicas. As empresas devem tomar cuidado com a inteligência artificial na hora de inserir dados. Não tem coisas confidenciais que não podem ser guardados na inteligência artificial, porque vai se tornar público dados confidenciais, informações importantes que devem ser guardadas somente pelo funcionário, o colaborador que deve tomar conta desses dados confidenciais e não a inteligência artificial. Então, evite inserir dados em plataformas públicas, coisas que são restritas, informações que só a equipe deve saber para que não seja prejudicado o setor corporativo. O segundo é revisar manualmente conteúdos gerados pela IA. A inteligência artificial hoje ela é usada muito em apresentações, reuniões e também para fazer algumas designs, alguns projetos. Então, a empresa ela deve conferir, revisar manualmente os conteúdos que foram gerados pela IA. Quais foram esses conteúdos? Os líderes devem revisar manualmente o que a equipe está usando, para que a equipe está usando a inteligência artificial, ver quais foram os documentos que foram gerados pela inteligência artificial, se foi algum documento, se foi alguma apresentação, uma reunião, e assim para evitar problemas com a inteligência artificial. O próximo é criar políticas internas de uso, ou seja, impor limites, porque hoje a inteligência artificial está sendo usada praticamente em tudo, para fazer tudo na empresa. Então, os líderes devem criar maneiras para limitar o uso da inteligência artificial, porque assim não vai prejudicar a empresa, porque a inteligência artificial ela não é tão eficaz e também o ser humano ele é capaz de fazer algumas coisas sem a inteligência artificial. Então, os empresários, os líderes devem aplicar políticas internas, limites na hora de usar a inteligência artificial, para que a empresa não seja prejudicada e nem os seus liderados, para que os seus liderados não fiquem tão acomodados e usar a inteligência artificial para tudo, em todas as funções. Existem funções que o ser humano pode fazer sem a ajuda da inteligência artificial. O próximo é definir quais áreas podem utilizar determinadas ferramentas. O líder também, a líder, deve definir quais áreas podem utilizar as ferramentas da inteligência artificial e não usar para fazer tudo. Então, quais áreas que é importante a inteligência artificial? Quais tarefas que a inteligência artificial pode ajudar? Então, o líder da empresa deve definir quais áreas que ela deve ser utilizada para não ser usada o tempo todo e assim os funcionários ficarem acomodados. E
A última dica é treinar equipes para escrever comandos mais claros e objetivos. Então, o líder da equipe deve treinar pessoas, equipes, para escrever comandos mais claros, mais objetivos, escrever com a mão mesmo, sem a ajuda da inteligência artificial, os projetos, as tarefas, elaborar inovações para a melhoria da empresa, mas sem o uso da inteligência artificial. Ser pessoas criativas, ter senso crítico, coisa que a inteligência artificial não tem. A inteligência artificial ela é uma boa ferramenta no setor corporativo, mas deve haver limites para que as equipes não fiquem acomodadas. Então, as equipes devem fazer coisas sem a inteligência artificial e assim se tornar uma equipe mais produtiva. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, coloque nos comentários que eu vou estar respondendo. Se você tem alguma dúvida sobre isso, se você trabalha em algum lugar que utiliza a inteligência artificial, coloque nos comentários também. Compartilha com as pessoas que você conhece e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.